mais um zap. Vamos ver? Vamos. Vai lá, Thiago. Roda aí. Fala, Caião, Braulio, tudo na paz do nosso Deus. Olha, eu sou um ex-pastor batista e há um bom tempo eu acompanho o trabalho. Atrapalha tudo, né? Esse pentecostalismo que veio deturbando aí a Sagrada Escritura. Caio, sabemos que a maior arma que a religiosidade tem é o medo. É o rolo compressor que eles usam, é o medo. Em tudo eles acham uma forma de filtrar o medo para você não sair. Qualquer porta que você vai tentar sair, do outro lado tem um bonequinho chamado medo. E a barreira mais difícil para a gente tirar uma pessoa dessa religiosidade, e até mesmo eu no início para ouvir o seu programa e começar a digerir, a degustar essas palavras maravilhosas, foi o medo. Eu tinha muito medo. E qual que é aí o incentivo que você nos dá? Qual o conselho que você nos dá para aquela pessoa que está chegando agora e que ainda está se deparando com muitos medos mesmo, até de ouvir uma palavra simples às vezes que você lança seu programa, mas que vai contra toda essa religiosidade? Um abraço. Oi, meu amigo querido. Foi o que eu falei hoje aqui do início do programa, não sei se vocês estavam aqui quando eu falei sobre esse medo de crer, até no que eu digo aqui. Comecei o nosso tempo hoje falando sobre isso uns 8 minutos. É aquilo ali, mas aparentemente muita gente não ouviu, mas já foi tratado disso aqui agora. A pessoa, e ontem eu também falei sobre um amigo meu que tinha medo de crer. Foi uma das últimas coisas que eu falei ontem aqui. Então, repetindo, eu quero dizer o seguinte. Repetindo. Não há uma receita que se possa dar, toma essa para você, toma essa para você, toma essa para aquele outro. A palavra é uma só. Se entregar ao medo, retrocede. Se retroceder, o Senhor diz, nele não está o meu coração. Porque a grande covardia, preste atenção, a grande covardia é essa, de saber que o Evangelho está ali, que a palavra da vida está ali, que aquele é o sentido de Deus, que aquela é a vida eterna que está sendo oferecida e anunciada, e o indivíduo, com medo das transformações que a vida dele sofrerá no dia que ele crê nisto, ele então, por causa disso, bloqueia e se fecha. Foi o que eu falei hoje na devocional. Ele bloqueia, não entende, não quer entender, ele fecha tudo. Ele tem medo da conversão, ele tem medo da transformação e ele tem medo de que tudo aquilo que ele chamou de valioso, de precioso, de extraordinário nas crenças religiosas dele, que tudo isso seja subitamente reduzido a pó. Que ele descubra que as coisas pelas quais ele viveu, lutou, brigou, enfrentou, se sentiu importante para Deus, não passavam de tolices, de fanatismos, de bobagens, de defesa de causas pueris, medíocres, tolas, desnecessárias, de temas de Deus sem Deus. Não é todo mundo que tem coragem de zerar a conta, de dizer, eis que as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. É pouca gente. E quando Paulo disse aquilo lá em 2 aos Coríntios, ele estava se referindo a pessoas religiosas que tinham dificuldade, porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento delas, e para que elas só vissem religião, tábuas da lei, Moisés, é o que está no contexto antecedente desde o capítulo 3, cegou o entendimento delas para elas não crerem na liberdade do Evangelho da glória de Deus manifesta em Cristo, e por causa disso elas se fechavam e não se abriam. E Paulo diz
No entanto, quando esse véu é retirado e o coração delas se predispõe a crer, a dar uma chance à percepção de olho aberto, de ouvidos e coração também aberto, quando a pessoa faz isso e é atingida por essa regênesis, por esse novo mundo que se instala com essa nova criação, que gera uma nova criatura regenerada, nascida de novo, segundo Deus, que começa a olhar e ver que as coisas ensinadas na religião em Israel, como Jesus disse a Nicodemos, tu que és mestre em Israel não compreendes essas coisas. Quando a pessoa então começa a ver que tudo que ela chamou de Deus, de teologia, de ensino de Deus, de doutrina de Deus, de princípio de Deus, não é nada, porque o que importa é o coração andar confirmado por graça, nascer de novo no entendimento de admitir o regênesis, o recomeço da vida todo dia, a coragem de todo dia renovar a sua mente em Cristo para sofrer conversões mutantes contínuas e permanentes. A maioria não tem essa coragem, a maioria tem medo, a maioria quer algo para segurar e dizer eu tenho, eu possuo. E o Evangelho chama você a desenvolver a salvação, a crescer, a não parar, a esquecer das coisas que para trás ficam e a prosseguir para aquelas que diante de nós estão, a prosseguir para o alvo em Cristo Jesus. A maioria tem medo. O Evangelho é hebreu, o Evangelho é desinstalado, o Evangelho é para gente que não tem medo de crescer, não tem medo de evoluir o caminho dentro de si mesmo, o olhar e a percepção. Então, a grande maioria habita um mundo de pavores patrocinados pela insegurança, que criou um modo de vida medíocre que a pessoa chama de a minha existência. E aí a chegada do Evangelho é muito desinstaladora, muito provocadora, muito renovadora, e a maioria das pessoas tem medo de qualquer que seja a renovação, a recriação, o novo entendimento, a admissão de que tudo que se tinha ainda era coisa de meninos, mas há um novo e vivo caminho no qual se possa andar. E como diz o apóstolo Paulo, quem não cresce para ir abraçando a maturidade do amor e no amor, fica criança para sempre, não vai a lugar nenhum. Vai conhecer sempre em parte, sempre um pedacinho, sempre um pouquinho, porque é só a confiança que o amor traz, que nos entrega de maneira livre e apaixonada, qualquer que seja o entendimento que o Evangelho nos apresente e para o qual nos desafia a conversão. Somente por essa via do amor é que a gente perde o medo e cresce indefinidamente, como Paulo disse em Efésios, no capítulo 4, para que a gente conheça a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, discirna e se expanda em grandezas infinitamente maiores de entendimento, de compreensão, de segurança em Cristo Jesus. Mas a maioria não quer, a maioria pensa que Evangelho é esse negócio que vocês têm aí gritado alucinadamente dentro de umas agremiações religiosas que vocês chamam de igreja. E na maioria das vezes não tem nada a não ser gritaria, loucura e falta de nexo absoluto acerca de Jesus e do que o Evangelho ensina. E eu estou aqui todo dia dizendo a mesma coisa e não me cansarei, na esperança de que alguns creiam, alguns entendam, alguns se convertam a essa compreensão, alguns percam o medo e alguns se abismem confiantemente no amor e na graça de Deus segundo o Evangelho.